Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 2, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, professor associado do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, eu indicarei uma questão, irei enunciar a questão, que deve ser respondida e encaminhada por e-mail no prazo máximo de uma semana. Vamos à videoaula? Muito bem. Na aula passada, nós tratamos do chamado equilíbrio geral subjetivo dos mercados, que é a condição onde todos os agentes maximizam utilidade e os produtores maximizam lucro. Agora, nós vamos trabalhar com o chamado equilíbrio geral objetivo, que é o equilíbrio dos mercados. É a condição oferta igual a demanda nos mercados, ou em cada mercado individual, se não no agregado. O total demandado é igual ao total ofertado na economia como um todo. Muito bem. Então, vamos começar descrevendo as condições algébricas, as condições matemáticas para a existência do equilíbrio geral na economia, oferta igual a demanda nos mercados. Então, essa primeira parte consiste em apresentar as equações básicas do modelo, comentá-las, entender, interpretar a hipótese subjacente a cada uma dessas equações de uma maneira bastante detalhada. Vamos então à exposição do modelo. O que ele diz? Bom, primeiro tem a hipótese de que a oferta e a demanda dos fatores de produção são a soma horizontal das ofertas e demandas dos fatores individuais. Então, cada empresário demanda fatores de produção. Os proprietários dos fatores, que são os mesmos consumidores, ofertam esses fatores em cada mercado. Então, pode-se falar de oferta e demanda de fatores em cada mercado, que é a somatória do total que cada indivíduo que atua nesse mercado oferta ou demanda desses fatores. E se pode falar também em oferta e demanda global da economia, quando se agrega todos esses fatores que estão envolvidos nos respectivos mercados que são ofertados e demandados pelos indivíduos que atuam nesses mercados. Muito bem. Então, as ofertas de fatores individuais nos mercados são essas letras minúsculas. Então, recordando, os fatores são terra, trabalho e capital. Terra é o subíndice T, trabalho subíndice P e capital K. Esse O ele pode ser a quantidade ofertada ou a quantidade demandada, se a variável OI for negativa. Recordando, OT, a quantidade do fator terra no primeiro período, OT' no segundo período, e assim por diante. OP', fator trabalho no primeiro período, OP', fator trabalho no segundo período, etc. E o mesmo para o capital, OK, OK', OK duas linhas, e assim vai. Tá? Isso são as ofertas e demandas individuais de fatores, que cada agente nesse modelo oferta e demanda nos respectivos mercados, nos mercados em que eles atuam. E o símbolo com O maiúsculo é a oferta e demanda global dos fatores. Então, por exemplo, OP é a oferta ou demanda global, ou seja, a soma de todas as ofertas e demandas individuais do fator trabalho do primeiro período. Tá? Então, veja que ele está trabalhando com uma noção de agregar as ofertas individuais ou demandas individuais de fatores, nessas letras maiúsculas. Ele faz isso também com as demandas por bens finais. Então, a demanda por parte de cada indivíduo do bem final, por exemplo, A, que normalmente o A é o numerário, DA, o bem B, DB e assim por diante. Essas são as demandas individuais. E tem as demandas totais dos bens de consumo, ou seja, a soma do que é demandado por todos os indivíduos nessa economia, que é simbolizado pela letra maiúscula. Então é D maiúsculo A, demanda pelo fator A, que é o numerário, D maiúsculo B, a demanda pelo bem de consumo B, DC, D maiúsculo, a demanda pelo bem de consumo C e assim por diante. Tá? Então essas demandas maiúsculas ou agregadas, elas são obtidas pela somatória das respectivas demandas individuais.
Então, veja que ele está fazendo a equação do equilíbrio dos mercados em termos agregados. Tá? Cada oferta ou demanda de fator e cada demanda de bem final, tá? Agregada, tá? Ela é função do vetor de preços completo da economia. Tá? Então, veja ali o primeiro exemplo. A oferta do fator terra no primeiro período. Ela é função do quê? De todos os preços, ou seja, do preço de todos os fatores terra, trabalho e capital, ofertado em todos os períodos, PT, PT', PP, PP', PK, PK', de todos os fatores envolvidos na economia, em todos os períodos, tá? E o preço de todos os bens transacionados nessa economia, PB, PC. Eu não pus o PA porque o PA é numerário, então PA é igual a 1. Tá? Então, a oferta líquida, né, a oferta e demanda de cada fator, depende do vetor de preços completo da economia. E a mesma coisa para as demandas finais dos bens. Então, a demanda pelo bem B, bom, tem a demanda pelo numerário, ok, mas não é bem, é numerário. Bem B, certo? É função FB, tudo maiúsculo, né? Do vetor de preços completos, do vetor de preços completo nessa economia. Então, PP, PT', PP, PP', PK, PK'. Então, pegando o vetor de preços de todos os fatores da economia e depois os preços de todos os bens a partir do bem B. Então, PB, PC, etc. Tá? Essa é a demanda pelo bem final B, a mesma coisa a demanda pelo bem final C, pelo bem final D, sempre em função, sempre como argumento, tá certo? Né? Do vetor de preços completo dessa economia, para todos os fatores, em todos os períodos e para todos os bens. Tá? Então, uma equação fundamental do modelo dele. No agregado, o valor demandado corresponde à renda total ganha com o emprego dos fatores. Tá? Então, se você soma o valor de tudo que é demandado, esse valor é exatamente a renda total ganha pelo emprego dos fatores, ou seja, a renda paga aos proprietários dos fatores. Vamos começar com o segundo membro, olha. OT, PT. Então, é a renda que os proprietários dos fatores terra no primeiro período recebem, todos eles, porque o O maiúsculo já é agregado, como nós vimos. Então, os indivíduos recebem renda na oferta do fator no primeiro período, no segundo período, no terceiro período, o fator terra, trabalho e capital. Tá? Bom, eventualmente essa oferta de fator pode ser negativa, mas aí passa a ser demanda do fator, aí vira um componente da demanda. Né? Tá certo? Então, a demanda do numerário é a renda total gasta na economia, a renda agregada, tá certo? Como contrapartida ao emprego dos fatores, a remuneração dos proprietários dos fatores, né? Menos o que é gasto com todos os outros bens. Você vê que tem esse último termo aí que aparece entre parênteses, tá certo? Isso poderia ser jogado no primeiro membro. Então aí teríamos no primeiro membro o gasto total na economia, no segundo membro a renda total ganha com o emprego dos fatores nessa economia. Se eu isolar todas as outras demandas e deixar no primeiro membro apenas uma demanda específica por um bem, então tem um gasto daquele bem. No caso, eu isolei o bem numerário. Como o preço do numerário é igual a 1, então ali tem a demanda do numerário. Então a demanda do numerário é a renda total, né, com o emprego dos fatores, menos o gasto com todos os outros bens da economia. Então essa equação basicamente está dizendo que a demanda agregada, né, é igual à renda total ganha com o emprego dos fatores por todos os agentes nessa economia. Bom, um outro conjunto de equações do modelo de equilíbrio geral, né, que é o seguinte: a quantidade de serviços ofertadas, tá? A quantidade de serviços ofertada, de serviços oferecidos, tá? É exatamente igual ao emprego, tá, desses serviços por todos os setores da economia. Tá? Então vamos entender isso. Primeira equação, OT. Então isso aí é a oferta agregada líquida do fator terra no primeiro período. Isso está no primeiro membro. E no segundo membro é o emprego desse fator. Tá? Então, por exemplo, AT é o quanto se emprega do fator terra na produção de uma unidade
do bem de consumo A. No caso é numerário, mas isso não tem importância. Então, a T, né? T terra, A porque se refere ao numerário, ao bem A, vezes a demanda de A. Então, o que foi demandado desse fator terra, no primeiro período, na produção do numerário. Depois tem BT, DB. Então, o que foi demandado do fator terra no primeiro período, na produção do bem B, vezes a demanda do B. Tá? Então, aí é o total, né? Porque o coeficiente BT, né, é o que é empregado do fator terra na fabricação de uma unidade do bem B. Né? Vezes a demanda do bem B é o total do fator terra no primeiro período alocado na produção do bem B. A mesma coisa para o bem C, para o bem D, etc. Então, você está dizendo que o fator ele está disponível, ele é oferecido na justa medida, ou seja, é oferecido exatamente aquilo que é empregado na produção de todos os bens da economia, porque cada fator ele é usado na produção de todos os outros bens, né? E o quanto que é ofertado do fator? É exatamente aquilo que é demandado desse fator na fabricação de todos os bens. A mesma coisa, o fator T', o fator P, que é trabalho, P', OK, OK', por exemplo, OK, né? Oferta do fator capital. Né? É igual a tudo que é demandado do fator capital para produzir tudo. Fator capital no primeiro período. Então, AK, né, a quantidade do fator capital para uma unidade do bem A, vezes DA. Então, é tudo que é demandado na produção do bem A. BK, uma unidade do fator capital na produção do bem B. Esse é o BK, é o coeficiente, né, técnico, vezes DB. Então, isso dá tudo que é demandado do fator capital no primeiro período na produção do bem B. E assim por diante. Tá? Então, a ideia de que essas equações traduzem a ideia de que a oferta dos fatores corresponde exatamente ao que é necessário desse fator na produção de todos os bens da economia, inclusive o numerário. Outra hipótese do modelo de equilíbrio geral. O empresário sem lucro. Tá? O empresário não ofere lucros ou perdas, porque ele monta essa equação, olha. Preço do bem A. Tá? A é o numerário. Preço do bem B. B já é um bem de consumo. Mas pega um preço, vamos começar do preço do bem B. Então, preço do bem B, bem do consumo, é o quê? Olha, BT, BT é o coeficiente técnico, né? Então, é a quantidade, tá certo? Do fator terra que foi empregado na produção de uma unidade, tá certo? Do bem B, tá? Mas qual que é o preço do fator terra no primeiro período? PT. Então, como eu estou multiplicando a quantidade vezes o preço, isso dá o custo, né? Certo? Então, é o custo na produção do bem B em termos do fator terra. O segundo componente é o custo na produção do bem B em termos do fator terra no segundo período. E assim por diante. Depois vem o fator trabalho nos vários períodos, fator capital nos vários períodos. Então, o que vocês estão vendo no segundo membro aí? Ora, é o custo de produção. Né? O custo de produção, né? O custo unitário, porque os coeficientes técnicos é o emprego unitário, para produzir uma unidade, vezes o preço. Então, é o custo unitário. É a soma de todos os componentes do custo unitário, custo para produzir uma unidade. Então, o custo total da produção de uma unidade é igual ao preço. Então, significa que o preço paga apenas o custo de produção. Tá? Então, veja, as variáveis ali, AI, BI e CI, são coeficientes técnicos, é a quantidade de cada serviço produtivo requerida para a produção de uma unidade do produto em questão, bem A, bem B, ou bem C, etc. Tá? Quando você soma todos esses termos aí no segundo membro, você tem o valor total dos insumos necessários para produzir uma unidade do produto. Isso é exatamente o preço do produto em questão. Ou seja, o preço do bem é o custo unitário ou o custo médio, é o custo para produzir uma unidade desse bem. Então, significa que o preço está remunerando os fatores. Né? Tá certo? Então, o preço ele é necessário para remunerar todos, para pagar ou remunerar todos os fatores que são empregados na produção de uma unidade do bem em questão. Né? Não sobra nada para o lucro, ou seja, o preço não remunera o lucro, é como se a firma não tivesse lucro. Tá? O empresário ele pode ter alguma renda?
se ele for proprietário dos recursos. Tá? Então, é a remuneração do recurso que o empresário empregou na produção. Mas aí a renda, o ganho do empresário é como proprietário, não é a remuneração da função empresarial. Né? Até porque no nosso modelo os proprietários são consumidores, não são os empresários. Né? Então, de fato, não tem remuneração nenhuma para o empresário. Quer dizer, não tem aí um bem ou um serviço produtivo que é a atividade empresarial. Ele não discrimina. Né? Porque lembre que os fatores é terra, trabalho e capital, não tem o fator atividade empresarial nos vários períodos. Então, de fato, não há no modelo de Vohra a determinação do lucro empresarial. Outra equação do modelo é a equação do numerário. Obviamente, o preço do numerário é unitário, PA igual. Muito bem, então vamos ver a questão, com bastante minúcia, a questão da existência do equilíbrio Vohra. O primeiro ponto é contar a equação e contar incógnitas, como a gente fez no equilíbrio subjetivo, e ver se o número de equação é igual ao número de incógnitas. Isso não é a prova da existência do equilíbrio, nem da unicidade, nem da estabilidade, mas, digamos, isso poderia levar à existência a uma prova do equilíbrio se fossem sistemas lineares, né, sob condições muito restritas, não é a prova, mas é uma condição necessária, embora não suficiente. Então vamos contar o número de equações e o número de incógnitas. Olha, a gente tem as equações de oferta de fatores. Tá? Uma equação dessa para cada fator. Né? Que é aquilo que diz, né? O fator é ofertado exatamente naquilo que ele é empregado na produção de todos os bens da economia. Como você tem N fatores, então tem N equações desse tipo. Tá? Depois tem as equações de demanda de bens finais. Como você tem M bens finais, então tem M equações de demanda de bens finais. Tá? Bom, depois tem aquela equação que iguala a demanda com a oferta dos serviços produtivos. Né? Okay? Então, como você tem N serviços produtivos, então tem N equações desse tipo. Depois tem a equação, que é a equação que diz que o empresário não tem lucro, né? Que iguala o preço dos bens finais aos respectivos custos unitários, a soma dos custos unitários. Né? Como tem M bens finais, então tem M equações desse tipo. Então, somando essas equações, tem 2N mais 2M equações. Esse é o número de equações. No entanto, demonstra-se facilmente que uma das equações desse sistema é linearmente dependente da outra. Tá? Então, por exemplo, aquela equação, uma das equações de oferta agregada é igual a demanda agregada, ela sai automaticamente do conjunto das outras equações. Então, você tem 2N mais 2M menos 1 equações, ou 2M mais N menos 1 equações. Tá? Agora vejamos o número de incógnitas. N quantidades ofertadas de serviços produtivos, M quantidades demandadas dos produtos finais, né? N preço dos serviços produtivos, cada serviço tem um preço, né? Que é o PT, PK, etc., então N preço dos serviços, e M menos 1 preços de produtos, porque não estou incluindo o preço do numerário. Então tem 2N, né? Tá certo? Mais M, 2N mais 2M, menos 1, porque é M menos 1 incógnitas de preço de produto. Né? Falta a equação do numerário, né? Preço de numerário igual a 1, então fica 2N mais 2M equações, número de equações, 2N mais 2M incógnitas, então o número de equações é igual ao número de incógnitas. Lembre-se que os coeficientes técnicos são fixos e dados, eu comentei isso na aula passada, na edição de 1874. Tá? Se os coeficientes forem variáveis, como Vohra trata numa outra edição da obra, tá certo? Aí teríamos N vezes M incógnitas a mais e N vezes M equações adicionais no modelo. O modelo teria um número maior de equações, um número maior de incógnitas para tratar de coeficientes técnicos variáveis, mas continuaria tendo um número de equações igual ao número de incógnitas. Não teria problema com relação a coeficientes variáveis. Então, esse é o primeiro ponto. Né? O Vohra provou que no equilíbrio geral dos mercados, né, o número de equações é igual ao número de incógnitas, o que não é demonstrar a existência do equilíbrio. Sobre a existência do equilíbrio, nós vamos apresentar daqui a pouco. Tá?
Mas antes eu quero voltar numa discussão mais metodológica e até filosófica com relação à contribuição de von Haer. Então, o von Haer é um dos grandes expoentes da Revolução Marginalista. Falta tratar Karl Menger, que será tema a partir da próxima aula, tá certo? Mas note-se a diferença entre o subjetivismo de von Haer e o de Jevons. Né? O de Jevons é mais psicológico, tem a ver com o utilitarismo de Bentham. Ele analisa o processo de geração do prazer, ele mensura a grandeza do prazer, analisa as famosas 7 dimensões que nós vimos, tá certo? Então, ele entra, digamos assim, numa investigação da psicologia do agente, né? Pelo menos alguns aspectos, né? Tentando modelar como que a intensidade do prazer é gerada. O von Haer não. Tá? Okay? O von Haer está preocupado em ver se é possível o equilíbrio de todos os agentes, se é possível que todos os agentes maximizem ao mesmo tempo e que as ofertas correspondam às demandas no mercado, individual ou em termos agregados. Tá? Então, von Haer, o foco de von Haer é um sistema de equações de oferta e demanda e a condição de equilíbrio dos mercados e equilíbrio subjetivo. Ele está preocupado com essas condições. Não há uma análise subjetivista mais aprofundada em von Haer. Tá? Von Haer está preocupado apenas com as equações. Então, o indivíduo é uma equação de Rarité, que se traduz depois numa equação de demanda. Tá? Então, o von Haer está olhando o lado da demanda, as equações de Rarité, e do lado da oferta, da disponibilidade dos recursos produtíveis. Tá? Então, ele não entra numa análise detalhada do subjetivismo do agente. Os elementos subjetivos subsistem no modelo de von Haer, simplesmente subjacentes às equações de mercado, às equações de demanda. Então, não há em von Haer uma análise psicológica das estruturas das crenças individuais no processo de formação do prazer, da utilidade. Tá? Não há o que aparece em Jevons e mesmo em Gossen. Tá? Von Haer simplesmente toma os dados objetivos dos agentes, que são as funções de Rarité e as curvas de demanda, e soma isso a fatores objetivos do lado da oferta dos fatores de produção, tá certo? E estabelece uma relação matemática entre esses elementos, entre elementos subjetivos e objetivos. Tá? Ok? Não investiga a natureza dos dados. Tá? Não investiga como que é formada a utilidade, tá certo? Como que se determina a grandeza do prazer. Conclusão. O von Haer não avança tanto quanto o Jevons na aplicação do subjetivismo econômico. Tá? O conceito principal de von Haer é a noção de equilíbrio dos mercados e a ideia de maximização, a maximização de utilidade e lucro. E trata os dados econômicos como dados objetivos, como condições paramétricas que condicionam o estudo das relações econômicas. Com base nisso, né, nesse tipo de subjetivismo fraco, digamos assim, von Haer propõe desenvolver teorias altamente abstratas, tá, numa estrutura algébrica, para tratar o problema do ponto de vista essencialmente estático. Não existe equilíbrio geral dinâmico, muito menos estocástico, é estático e determinista no modelo de von Haer. Tá? Sem se preocupar muito com o realismo dos seus supostos, até porque von Haer diz que ele está tratando de economia política pura, de economia pura. Tá? Então ele se contenta com hipóteses comportamentais simplificadoras, tá? Que trata os agentes de uma maneira uniforme, como se os agentes fosse uma forma comum em que eles se repetissem, sem entrar na especificidade de cada agente. Os agentes são meros seres que maximizam a satisfação e efetuam o cálculo racional dos usos alternativos da renda, na alocação da cesta de consumo, na alocação dos fatores produtivos na produção, e faz o ajuste na margem, aplicando as condições de equilíbrio equimarginal. Ele sabe que as decisões não são independentes, tá? Mas ele vê essa dependência em termos de uma estrutura de equações, tá? E que não se preocupa em discriminar, em diferenciar, tá, cada agente em particular. Tá? A análise está preocupada com os valores de troca, né, o vetor de preços de equilíbrio em relação ao numerário, são sempre preços relativos, né,
e a condição de produção no equilíbrio. Tá? Não há nenhuma preocupação em investigar a natureza das preferências, das estruturas subjetivas, do processo de formação das utilidades, tá certo? Não discute se essas preferências são estáveis ou não, se elas mudam com o tempo ou não. Não entra no detalhamento do processo de avaliação dos agentes, tá certo? Não é um subjetivismo de natureza psicológica. Eu diria que Walras propõe um subjetivismo matemático. Bom, o trabalho de Walras não se tornou muito conhecido, permaneceu relativamente desconhecido, na verdade. Ele teve mais adeptos na Suíça e na Itália. Mas os modelos de equilíbrio geral se tornaram populares logo nos primeiros anos do século XX e mesmo na última década do século XIX, principalmente pelo trabalho de dois economistas suecos, tá? Cassel e Wicksell. Tá? Inclusive, durante muito tempo se imaginou que Cassel, o economista sueco, fosse o verdadeiro pai do equilíbrio, da tradição de equilíbrio geral. Depois se descobriu que antes de Cassel, Walras tinha modelado os mercados, inclusive de uma maneira mais detalhada do que o próprio Cassel. Por exemplo, no Cassel não tem um conceito de utilidade de rareté. Digamos que o Cassel ele cuida dessa segunda parte, né, do equilíbrio objetivo dos mercados. Não tem um modelo de equilíbrio subjetivo. Agora, feita essa observação de cunho mais metodológico, histórico-filosófico, vamos voltar ao equilíbrio geral de Walras. Bom, nós vimos que se conta o número de equações, né, 2m mais 2n, que é igual ao número de incógnitas também. Ok. O Walras ele não se limita a contar o número de equações e comparar com o número de incógnitas. Tá? Ok? No fundo, Walras acreditava que a igualdade entre equações e incógnitas poderia demonstrar o equilíbrio geral apenas para sistemas lineares. Tá? Mas Walras não trabalhou apenas com sistemas lineares. As equações, ele não apresenta um formato linear das diversas equações. Tá? As equações são bastante gerais. No máximo, pode supor que elas são equações bem comportadas, equações diferenciáveis. Mas não tem hipótese de linearidade. Mas o Walras está pensando em discutir o equilíbrio geral em termos de um processo. Vejamos algo sobre esse processo. O que diz a lei de Walras? O valor total do excesso de demanda é zero na somatória de todos os mercados a qualquer nível de preços. Tá? Ok? Então, a qualquer nível de preços, aí não importa se é o preço de equilíbrio dos mercados, tá? A qualquer nível de preços, os excessos de demanda são neutralizados pelos excessos de oferta. Tá? Ok? Vamos pensar agora na equação que iguala o excesso de demanda a zero, ou seja, o excesso de demanda é igual ao excesso de oferta nos mercados. Tá? Mas vamos supor que o excesso de demanda seja zero em cada mercado. Tá? Tá? Vamos supor que haja um preço P estrela que iguala oferta e demanda em cada mercado. Tá? Ok? Bom, se N é o número de bens na economia, há N menos uma equações independentes. Porque a gente sabe que se N menos um mercados estiver em equilíbrio, o último mercado estará em equilíbrio também, pela lei de Walras. Tá? E o que o Walras procurou fazer? Ele vai tentar investigar se há um conjunto de preços P estrela. Então, P é o vetor de preço. É o vetor de preço cuja componente, cada componente desse vetor diz respeito a um mercado específico. Então, como tem N mercados, se tem N componentes, então P esteira é um vetor de preços. Será que há um vetor de preços P esteira que equilibra simultaneamente todos os mercados? É possível anular todos os excessos de demanda no nível de preço P estrela? Essa que é a questão que ele se coloca. Tá? Se há esse vetor de preços P estrela, que equilibra simultaneamente todos os mercados. Bom, então, quantas equações independentes nós temos? N menos uma, porque a última equação, ela é uma condição de equilíbrio que é garantida automaticamente se examinarmos N menos 1 mercados. Então, tem N menos 1 equações independentes. E quantas incógnitas tem? N menos 1 incógnitas. Né?
que são os preços, porque um dos preços é um numerário, então você tem n menos uma equações, n menos uma incógnita. Tá? Muito bem. Será que a solução de equilíbrio garante isso? Tá. Para equações lineares, sim. Mas para equações lineares precisa ser demonstrado esse processo. Ok? Portanto, a solução do equilíbrio geral, a descoberta do vetor de preços P estrela, não é apenas contar equações incógnitas. Tá? Até porque as equações não necessariamente são equações lineares. Tá? Então, as condições tradicionais para a existência de uma solução de equilíbrio em equações lineares simultâneas não se aplicam ao caso mais geral. Tá? E outra coisa também, que esse vetor de preços ele tem que ter sentido econômico. Então, por exemplo, não pode ter nenhuma componente negativa. Então, ele também pensa em condições de não negatividade. Tá? Então, cada componente de preço, o preço que equilibra oferta e demanda, tem que ser um preço positivo, ou seja, o equilíbrio ocorre no primeiro quadrante. Preços e quantidades positivas também. Muito bem, o que o Varral oferece não é uma prova rigorosa da existência do equilíbrio geral. Tá? O Varral mais intui do que prova esse equilíbrio, mas ele foi muito bom em descrever o processo. Tá? Então, basicamente, o que ele faz é uma prova um pouco algébrica, um pouco descritiva, uma prova bastante cansativa, porque ele imagina um processo de iteração. Tá? Com soluções sucessivas de preços de equilíbrio ao longo de uma série de aproximações. Então vamos ver como é que é esse processo de aproximação, que exatamente mostra a possibilidade de se formar um vetor que seja realmente de equilíbrio geral dos mercados. Então ele começa com um conjunto arbitrário de preços. Tá? Então, como é o conjunto arbitrário de preços, não necessariamente ele vai estar equilibrando oferta e demanda em todos os mercados. Tá? Então ele faz assim, ele pega n menos 1 bens, mantém os preços constantes e atua num mercado só. Tá? Porque os demais n menos 1 mercados estão com os preços congelados. E nesse mercado, ele procura o preço de equilíbrio. Então ele imagina que no mercado 1, se chega ao preço de equilíbrio para o bem 1. Aí ele chama esse preço de preço provisório de equilíbrio, P1'. Tá? Então ele chegou a um primeiro preço de equilíbrio nesse mercado e chamou de P1'. Aí ele vai manter esse preço P1', tá certo? E vai manter o preço de todos os mercados, N menos 2 mercados, exceto o mercado do bem 2. Então ele mantém o preço do bem 1 constante, o preço de todos os N menos 2 mercados constante e vai atuar agora no mercado 2. E vai resolver para o preço de equilíbrio do bem 2. Chega ao preço de equilíbrio do mercado 2, do bem 2, P2'. Tá? Então significa que o preço do bem 2 vai de uma posição inicial P2 para uma nova posição P2', que agora é o preço de equilíbrio. Tá? Bom, ok. Agora eu tenho o preço de P1' e o preço de P2'. Né? Preço de equilíbrio no mercado 1 e no mercado 2. Mas quando se determinou o preço de equilíbrio no mercado 2, isso pode ter afetado o preço de equilíbrio do bem 1. Tá? Porque existe uma relação entre o bem 1 e o bem 2. Eles podem ser bens substitutos ou bens complementares, de forma que o que acontece no bem 2 pode ter afetado o preço de equilíbrio no bem 1. Ou seja, o preço P1' pode não ser mais preço de equilíbrio. Tá? Mas por enquanto ele mantém congelado o preço P1', o preço P2', e aplica o mesmo raciocínio, congelando todos os demais mercados, menos o mercado 3. E chega no preço de equilíbrio do mercado 3, P3'. E assim por diante. Até que finalmente ele tem o vetor linha, né, P1', P2', P3', de todos os mercados. Tá? Tem esse conjunto completo. Não necessariamente esse vetor é o vetor de equilíbrio, né? Porque quando você mexe no mercado, você altera as condições de equilíbrio num outro mercado, num determinado mercado. E o que ele faz? Agora ele repete esse processo. Ou seja, ele faz uma segunda iteração. Tá? Ou seja, ele mantém agora P2' até Pn', tudo constante, tá? E busca um novo preço de equilíbrio no primeiro mercado. Lembra que foi de P1 para P1'. Agora ele vai fazer o mesmo raciocínio e vai chegar num novo preço de equilíbrio do primeiro mercado, que é P1, 2 linhas. Tá? E o mesmo raciocínio para os outros mercados e chega num novo vetor de preços relativos provisórios,
que agora é o vetor duas linhas. Então, P1, duas linhas, P2, duas linhas, PN, duas linhas. Tá? E o que vocês estão percebendo? Aí faz o processo novamente. Né? Atua no primeiro mercado, congela os demais mercados e vai do preço duas linhas para o preço três linhas. Então, repete esse processo exaustivamente, com várias iterações. E continua assim. Né? Qual que é a esperança do Walhalla? O Walhalla não demonstra isso, certo? Mas a esperança dele é que vai chegar uma hora que quando você estiver atuando num determinado mercado para reajustar o preço de equilíbrio, não haverá muitas alterações. Tá? Porque você vai chegar num preço N que já vai ser o preço de equilíbrio. Então, quando você repetir a iteração novamente, então o preço de N-1 ao preço PN, o vetor não vai sofrer mais alteração. Ou seja, nesse processo iterativo, o Walhalla ele está supondo que em algum momento surge a estabilidade do vetor de preço. É quando se alcança o preço de equilíbrio. Tá? Okay? Você vai se aproximando do que seria esse vetor de equilíbrio e na medida que se alcança esse vetor, o processo iterativo não gera mais mudança no vetor de preços. Tá? Então, veja, essa demonstração ela é interessante. Né? E, essencialmente, mesmo os modelos matemáticos mais sofisticados, né? Um autor chamado Abraham Wald foi o primeiro que fez uma prova iterativa mais rigorosa de demonstração do equilíbrio geral. Né? A partir de Aero-Debré, a demonstração da existência do equilíbrio geral ele é mais por topologia do que por processos iterativos, né? Usando uma matemática mais sofisticada, mas a essência, né, desse processo iterativo identificado por Walhalla é uma das ideias mais importantes que está por trás da existência do equilíbrio geral. O equilíbrio geral ele pressupõe que haja essa iteração, essa interação, tá certo? Num sentido convergente. Tá? Isso é muito importante na técnica de demonstração do equilíbrio geral. Então, o Walhalla ele trata isso com grande habilidade. Tá? Ele percebeu a natureza simultânea do problema de equilíbrio geral e esse processo iterativo. Tá? É claro que a prova dele é muito dificultosa, tá? Ele é mais verbal do que matemática, tá certo? Tá? Não há uma demonstração rigorosa e definitiva da existência do equilíbrio geral, mas a intuição dele é absolutamente poderosa. Tá? Ele intuiu que esse processo iterativo levaria ao equilíbrio geral e isso foi da maior importância no desenvolvimento, na história das teorias de equilíbrio geral. Ok? Bom, então uma coisa é a prova da existência do equilíbrio geral. Outra coisa são as questões de convergência, as questões de estabilidade. Eu quero falar um pouco sobre isso também. Mas antes disso, eu vou ditar a questão da aula que eu quero que vocês respondam no prazo de uma semana. A questão é a seguinte: por que usamos a expressão empresário Sísifo para descrever a função dos empresários no modelo de Walhalla? Tá? Então, quero que vocês falem dessa metáfora, digamos, do empresário Sísifo, tá bom? Então, a demonstração do equilíbrio geral de Walhalla, ela não é rigorosa, ela não é uma demonstração matemática rigorosa. Né? A igualdade entre número de equações e número de incógnitas não assegura a existência do equilíbrio para sistemas não lineares. E mesmo em sistemas lineares, não assegura que a solução seja única e que tenha significado econômico ou preços e quantidades positivas. O equilíbrio pode ser múltiplo, exatamente como nós vimos na troca simples. Né? O equilíbrio geral pode ter vários pontos de equilíbrio. O sistema pode não apresentar soluções, pode ser que não haja quantidades demandadas e ofertadas que se igualam para qualquer nível de preço. Tá? As soluções podem ter valores negativos sem significado econômico. Então, existe muito mais para ser investigado com relação ao equilíbrio geral. E o outro ponto, né, além dessa questão da existência e da estabilidade do equilíbrio, é entender como o equilíbrio surge a partir do comportamento maximizador dos agentes. Ou é relacionar a primeira condição do equilíbrio subjetivo com a condição do equilíbrio dos mercados. Entender o processo do mercado. Né? Quer dizer, tem um processo matemático interativo, tá certo? E tem um processo do mercado. Como o mercado corrige as situações de desequilíbrio. Como os excessos de oferta e demanda são eliminados pelo mercado. O que garante a convergência
ao equilíbrio. São questões diferentes de provar a existência do equilíbrio. Entender isso do ponto de vista do processo de mercado. Vorra não analisa questões de existência, unicidade e estabilidade do equilíbrio de uma maneira matemática rigorosa, tá? E não explica o caminho que o equilíbrio é alcançado, uma questão que vai preocupar muitos grandes economistas matemáticos do século XX, como Haldor, o John Hicks, o Paul Samuelson, que vão discutir essas questões, principalmente nos anos de 1940. Vorra não discute o papel do empresário. Nós vimos que tem uma condição que o empresário não tem lucro, então qual que é o papel do empresário? Tá certo? Se o lucro final é nulo, o que os empresários ganham para exercer a sua função? Qual é o papel? Né? Ele é um mero coordenador que organiza a produção, ele toma as técnicas e os preços como dados, ou ele inova nas técnicas, ou ele estabelece estratégias de preços mais complexas. Como que seria esse empresário? E aqui, a lenda de Sísifo. Né? Segundo a lenda grega, Sísifo, o rei de Corinto, escapou astuciosamente a Thanatos, o deus da morte. Thanatos tinha sido enviado por Zeus para castigar Sísifo, né? E ele escapou. Né? E aí, Zeus recorreu a Hermes, né? O Hermes é sempre o quebra-galho de Zeus. Né? E Hermes levou Sísifo ao inferno, e no inferno ele foi condenado ao suplício de rolar uma rocha até o cimo de um monte e depois deixava essa rocha cair. A rocha despencava a partir de cima. E aí deveria recomeçar incessantemente o trabalho. Então descer até o pé da montanha, pegar a rocha novamente, levar a rocha até o alto do morro e deixar a rocha cair. Então um trabalho totalmente sem sentido, apenas um castigo. Né? Então essa é a lenda de Sísifo. Por isso que se diz, eu vou a questão da aula, que o empresário tem como se fosse um empresário Sísifo, né? Porque não tem remuneração. Ora, existe uma interpretação fornecida pelo grande especialista em Vorra, William Jaffé, que é uma hipótese sobre o que seria a visão de Vorra do comportamento empresarial. Ok? Bom, a questão o modelo de Vorra descreve uma condição de equilíbrio. Então, o lucro econômico é zero apenas no equilíbrio. Haveria no máximo um lucro contábil. Né? Seria um juro pago pelo uso do serviço de capital, como se um dos fatores de produção fosse o capital, e o capital se emprega rendimentos ou serviço do capital, e aí o capital ele é remunerado na forma do lucro do capital, mas esse não é o ganho empresarial. Né? Porque você está remunerando o proprietário do capital, né? Não a função empresarial. Né? Então, qual é a identidade socioeconômica do empresário Sísifo? Como que o empresário pode ter algum ganho? Tá? O Jaffé vai dizer que o ganho do empresário tem que ser visto na situação de desequilíbrio. Tá? Ele entra arbitrando os mercados na situação de equilíbrio e tem uma espécie de ganho comercial. Tá? Ele consegue comprar barato e vender caro, digamos assim. Então, o papel do empresário seria, a remuneração do empresário seria em atuar no desequilíbrio, tá? Ajudar a trazer o mercado do desequilíbrio para o equilíbrio, arbitrando entre os mercados, e os empresários teriam um ganho de arbitragem no modelo de Vorra. Essa é a hipótese de Jaffé. Uma interpretação bastante interessante. Outra coisa, como ocorre o processo de equilíbrio dos mercados? Como os mercados vão de uma situação de desequilíbrio para uma situação de equilíbrio? Ora, se cada agente é tomador de preço, então como os preços se movem? Qual que é o mecanismo que produz o deslocamento dos preços? Né? Então, a hipótese do Vorra é conhecida como tateamento. Tatear, você tentar, imagina um cego tentando identificar os objetos no ambiente, ou alguém tentando achar alguma coisa num quarto escuro, você vai tateando, né? Que é o processo de tentativa e erro. Tá? Então a hipótese do processo de equilibrador no mercado é o tateamento, primeiro aplicado na troca pura, depois entendido no processo de produção, na formação do capital, etc. Tá? Então ele imagina que existe um outro agente, que seria o leiloeiro, né? Tá? E uma lei ex machina, uma lei externa, tá certo? Que consegue determinar, aproximar o sistema do equilíbrio geral. Tá? Então, além de compradores e vendedores, que são os proprietários dos bens, tem também um controlador das transações, que ele chama de leiloeiro. Tá? E o leiloeiro atua assim, ele chuta um vetor de preços,
e deixa os agentes formularem suas propostas de compra e venda a cada vetor de preços. Tá? Se houver igualdade entre oferta e demanda, esse vetor, aí o leiloeiro declara a barganha, a transação fechada, tá certo? E aí já é um vetor de preços de equilíbrio. Se esse vetor tentativo, né, foi um chute do leiloeiro, não ajustar os preços, não ajustar a oferta e demanda em todos os mercados, o leiloeiro ele não permite que as trocas sejam efetivadas, é o que ele chama de trocas falsas, o Warra chamou isso de trocas falsas, e aí ele propõe um novo vetor de preços de equilíbrio, de forma a eliminar os excessos de demanda e excessos de oferta. Então, se houver, por exemplo, excesso de demanda, então o leiloeiro já sabe que o vetor de preços, que naqueles mercados com excesso de demanda, os preços estão baixos, ele aumenta o preço. Onde tem excesso de oferta, ele reduz os preços até obter um novo, ele vai mudando o vetor de preços até ele conseguir acertar, ele vai tateando, né? Até ele conseguir descobrir o vetor de preços que efetivamente equilibra todos os mercados nessa economia. Esse é o processo de tateamento, um processo de tentativa e erro. Então, o leiloeiro age assim, por um processo de tentativa e erro, que é o tateamento, de uma maneira contínua, até a eliminação de todos os excessos de demanda nos mercados. Até atingir o vetor de equilíbrio, os preços são apenas virtuais e as trocas não são efetivamente realizadas, são as chamadas trocas falsas. Tá? Então, as trocas só são permitidas de ocorrerem no vetor de equilíbrio. Tá? Ok? Ele não permite que os agentes troquem os bens aos preços de desequilíbrio, porque isso poderia alterar a dotação inicial dos agentes, tá? E poderia impedir que se alcançasse dessa maneira o vetor de preços de equilíbrio. Por isso que ele não permite as trocas fora do equilíbrio. Tá? Então as transações não ocorrerão enquanto o sistema estiver procurando o ponto de equilíbrio.